Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui e agora em especial ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, os Teus ensinamentos, a Tua voz para nós. Que possamos, ó Senhor Deus, ver em todas as virtudes aqui a imagem de Cristo refletida a nós e que sigamos e persigamos essa imagem em nossas vidas, ó Pai, livrando-nos, ó Senhor, das paixões que existem nesse mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e que estejamos nos amoldando, Senhor Deus, tomando conhecimento da Tua palavra, das Tuas verdades, nos amoldando, Senhor Deus, a Tua lei, nos amoldando a Tua imagem, Senhor Deus, e que Cristo possa ser refletido em nós, ó Pai, numa época tão degradante, moralmente falando, Senhor Deus, religiosamente falando também, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja, dessa igreja, Senhor Deus, e que o Senhor possa assim estar, ó Pai, agindo nos nossos corações, de tal forma que a palavra que está sendo trazida, que a palavra que está sendo pregada, não seja, Senhor Deus, em vão, não sirva, Senhor Deus, como juízo na nossa vida, mas como graça. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. A semana passada, nós, dando continuidade ao capítulo 10, encerramos o capítulo 10, falamos algumas coisas do capítulo 11, né, ao início, e eu gostaria de, a partir de agora, desenvolver esse capítulo 11. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, e hoje nós vamos ficar, se assim Deus permitir, nesses dois primeiros versos. Diz assim a palavra do Senhor: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livra, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Nós estamos vendo aqui, parece que há uma repetição temática, e de uma certa forma sim. Por exemplo, nos versos 9 a 15, nós vemos Salomão voltando a tratar do tema das palavras, da comunicação. Mas agora a referência é o serviço à comunidade, não estabilidade social, que nós vimos anteriormente no capítulo 10. Essa primeira parte aqui do verso 1 a 8, que está entre essas duas subunidades semelhantes, né, do verso 9 a 15 ao capítulo 10, falando sobre esses mesmos temas, sobre a língua, a gente percebe aqui, principalmente no finalzinho do capítulo 10, e essa é a continuidade temática, da segurança. A segurança que ele fala anteriormente do homem: o justo jamais será abalado, mas os perversos habitarão a terra. Você vai perceber essa segurança agora por meio da honestidade e da retidão. Nesses dois primeiros versos que nós vamos desenvolver, nós temos a segurança do justo mediante a sua integridade e honestidade. E aí você vê essa continuidade temática. Anteriormente ele falava da segurança do justo e da instabilidade do perverso com relação ao quê? A língua no final, né? O comportamento dele. O comportamento dele, a maneira como ele fala, não lhe traz segurança, não lhe garante essa segurança em Cristo Jesus. E agora nós vamos ver esse tema sendo desenvolvido, ou seja, segurança, mas num comportamento justo e íntegro. Então, o veio temático continua no livro de Provérbios. Apesar de nós olharmos aqui e parece não haver uma ligação, né, direta do 32 dos lábios, né, do perverso, dos lábios dos justos,
sabem que agrada, mas a boca dos perversos somente mal. Balança enganosa é abominação para o Senhor. E aí a gente lê assim, mas qual é a relação que existe uma coisa com a outra? O livro de Provérbios é um livro todo desconexo. Não. Ele está falando da segurança, tá? Por meio de uma coisa e agora por meio de outra. Tá? E que coisa seria essa? A integridade, a honestidade, né, do justo. Diz assim o verso 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Nós falamos dessa ligação temática. Essa ligação temática não se faz somente dessa forma aqui no texto, mas se você perceber, você vai ver que a palavra favor, que foi traduzida no verso 32 como aquilo que agrada, vai ligar esse verso ao verso 1 do capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E essas duas palavras são idênticas. É a mesma palavra que foi traduzida por uma adjetiva, o que agrada, e aqui traduzida por um substantivo, prazer. E é interessante porque essa ligação dá a entender que a honestidade no lugar de trabalho, nós vamos ver isso, e o discurso íntegro, quando ele fala o lábio do justo sabe o que agrada, que discurso é esse que mostra que está em conformidade com aquilo que é santo, está de acordo com a lei de Deus. A honestidade e esse discurso íntegro trazem o favor e a segurança de Deus na vida de um homem. E nós vamos ver aqui que a honestidade é um atributo que apresenta retidão, honradez e integridade. A ligação que existe entre esses dois versos vai antecipar, e aí você percebe toda essa unidade temática, né, no livro de Provérbios, o que os versos 5 e 6 estão dizendo. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livra, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Percebam que essa ligação que existe entre esses dois versos vai antecipar esses versos seguintes, nos fazendo entender que, uma vez que Deus abomina a perversidade, quer pela fala maligna, quer por práticas enganosas, e essas práticas enganosas são os perversos que se utilizam dela, esses homens serão eliminados. É interessante nós percebermos aqui, saia aos nossos olhos, né, que esses dois versos vão falar a respeito de duas coisas. Em primeiro lugar, avaliações honestas feitas no mercado a fim de se obter o favor de Deus. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas peso justo ao seu prazer. E por quê? Porque tudo que nós fazemos deve refletir o quê? A glória de Deus. A glória de Deus. Então nós devemos refletir essa glória de Deus nas nossas atividades seculares, ou seja, aqui em especial no nosso trabalho e aqui no contexto dele, no mercado, que era uma coisa muito comum naquele tempo, as feiras como nós temos hoje. E por outro lado, nós vamos perceber no verso 2 que diz respeito a si mesmo, quanto a ser sábio. Em vinda soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. O que nós temos aqui nesses dois versos é um tópico de santidade e vida. Santidade de vida com relação às atividades profissionais, à honestidade, à honradez nos negócios. E eu não sei como a mente de um homem pode não entender essas coisas, mas infelizmente no meio cristão nós não temos essa prática de entender que eu preciso ser santo nas minhas atividades seculares, ou seja, nos meus negócios. Às vezes eu falo determinadas coisas e eu acho que eu estou falando coisa assim que não tem nada a ver, né? Porque é tão, pelo menos na minha cabeça, isso é tão claro, isso é tão
tão assim, tão visível na Escritura, ou seja, que se eu sou um homem que busco santidade, eu tenho que mostrar isso nas minhas atividades seculares, na forma como eu trabalho, nas minhas relações de trabalho, as minhas relações de compra e venda. Mas parece que esse não é o entendimento, né, da igreja, dos crentes, vamos dizer assim, como um todo. Nesse contexto eu me lembro do que Lutero disse para um sapateiro. É lógico que o contexto ali era diferente. As pessoas achavam que iam abraçar a fé cristã, iam largar e seriam monges, iriam se dedicar à vida religiosa. Se dedicar à vida religiosa era se fechar no mosteiro, ou no nosso conceito hoje, se dedicar à vida religiosa, ser pastor, presbítero ou diácono, né? Mais pastor, né? Presbítero e diácono a gente quebra o galho. Se dedicar à vida religiosa é fazer com que a sua vida seja um reflexo da glória de Deus em tudo que você faz. É isso, se dedicar a uma vida religiosa. E aí Lutero disse para esse homem: ele agora me converti, o que eu faço? Ele era um sapateiro, ele diz: faça um bom sapato e cobre um preço justo. É isso que nós precisamos no nosso dia a dia, nas nossas relações. Santidade, integridade em tudo aquilo que nós fazemos, no nosso estudo, para aqueles que são mais jovens. E aí, não colar nas provas, ser responsável com as suas atividades, fazer um trabalho honesto, não copiar de ninguém, dizer que é seu. E aí eu poderia dar vários exemplos, desses erros. Nas nossas atividades seculares, você ser um bom profissional, fazer tudo que está à sua disposição e até mais o que você puder fazer. Ser íntegro, ser assíduo no seu trabalho, chegar na hora. Eu poderia dar vários exemplos mostrando essa integridade, essa honestidade nas nossas relações de trabalho. Porque a falta de integridade vai levar um homem a ser desonesto em várias áreas da sua vida. Porque quando o homem ele é íntegro e honesto em tudo o que ele faz. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito disso. Ele diz assim: da mesma maneira como a religião, com relação a Deus, é uma ramificação da justiça universal, e aí ele coloca entre parênteses, não é um homem honesto o que não é devoto. Aí ele fecha o parênteses. Também a justiça para com os homens é uma ramificação da verdadeira religião, pois não é um homem devoto aquele que não é honesto, nem pode esperar que a sua devoção seja aceita. E nós vamos ver na Escritura a menção clara da repugnância moral de Deus, que vai acarretar nesse verso aqui o seu julgamento. E nós vamos perceber, como vimos em Provérbios capítulo 10, eu não cheguei a comentar aqui, mas os comentaristas de Provérbios, capítulo 10, alguns olham dessa maneira como nós olhamos, versículos separados e aquela coisa toda, que é uma abordagem completamente errada com relação a Provérbios, pelo menos até aqui, como nós temos visto, eles olham essas coisas como uma moral divina, mas uma moral que é um senso comum, que está aí, e que não fazem muitas vezes relação entre essa moral e o juízo de Deus. Mas aqueles que têm os olhos mais atentos à Escritura vão perceber, até mesmo pela maneira como o autor coloca, lá no capítulo, por exemplo, no capítulo 10, no verso 22, a bênção do Senhor enriquece, e qual ela não traz pesar. Verso 25, como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Como o verso 27, o temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os perversos serão abreviados. E o verso 29, esses versos ressaltados, respingados assim, nesse capítulo, e a gente vê, por exemplo, em todo o livro de Provérbios, ele vai ressaltar que o agente
que determina o destino dos retos e dos perversos é Deus. Ele pode não falar de uma forma direta, aqui até fala em alguns contextos, mas é Deus. Quando ele coloca isso perpassado pelos outros versos ou por aquilo que ele está desenvolvendo, ele está mostrando que Deus vai determinar o destino desses homens. Deus é o juiz sobre todas as coisas. E ele vai exercer o seu juízo. O texto aqui fala sobre balança enganosa. E aí a gente poderia até usar com o que nós estamos dando na escola dominical, né? Porque tem tudo a ver, falso testemunho. Uma balança enganosa é um falso testemunho também. Enquadra-se, além de ser roubo, mas enquadra-se também. A balança daquela época, ela tinha 2 pesos, 2 pratos, melhor dizendo, e vários pesos de pedra. Era a balança, alguns dizem que era balança hitita, geralmente aquela que você vê na feira, às vezes a que você pega assim na mão, né? Tem uns que pegam na mão e tem aqueles 2 pratos de pesos, né? Você vê esse tipo de balança na feira, muitas vezes, né? Aí você tem lá o peso de 1 quilo, 2 quilos, aquele pedaço de ferro. Então as balanças daquelas épocas eram assim, e elas podiam ser falsificadas. Por meio de quê? Dos pratos, que muitas vezes eles eram imprecisos e carregavam um certo peso. E também os pesos eram adulterados. Aí você tinha lá uma pedrinha de 1 quilo, que era 800 gramas. Mas está escrito lá 1 quilo. A Escritura diz que essa balança ela é classificada como enganosa, porque a ideia é que ela foi preparada com o intento de enganar as pessoas, as suas vítimas, e lesar essas pessoas. Olha o que Provérbios capítulo 20, verso 23 diz. Olha o que diz. 2 pesos são uma coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. É interessante que o juízo de Deus, e até mesmo no direito, a imagem lá, né, da justiça, é uma balança de como chamamos de precisão. Porque ela é precisa. Isso qualifica a balança. E aqui ele está dizendo que essa balança é enganosa. Esse é o objetivo dela. Abram Amós capítulo 8, verso de 4 a 5. Olha o que o texto vai dizer. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruir os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros do trigo, diminuindo efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas. Primeira coisa que a gente vê aqui é que o desejo ávido por lucro fazia com que eles o quê? Desprezassem o culto no seu coração. E isso já é um grande indicativo para nós, porque essa é uma verdade. Muitos desejosos de lucrar desprezam a Deus no seu coração. Colocaram esse Deus, esse ídolo no coração, no lugar do Senhor. E aqui nesse texto de Amós, o profeta está condenando aqueles que falsificavam pesos e medidas em suas transações comerciais para com que lucrar mais com isso. Eles também falsificavam a balança de modo a enganar os seus fregueses com uma leitura fraudulenta. E aí no verso 6 de Amós, capítulo 8, assim: para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. E aqui ele vai acrescentar uma outra prática enganosa, que era colocar restos, os irmãos sabem disso, já viram isso, de terra e outros pesos inúteis no fundo do saco dos grãos, para o quê? Ganhar com isso. As práticas modernas são mais interessantes.
Eu não sei se ela vai se encaixar aqui, necessariamente, mas é muito próxima. Esses dias eu fui comprar um chocolate, que minha esposa sempre pede para comprar uma barra de chocolate, para fazer aquele bolo que todo mundo conhece. Então, antigamente era desse tamanho, não sei nem quantos gramas eram, não lembro. Era um barrão. Aí ela diminuiu. Esses dias eu fui comprar, parece 2 tabletinhos assim. O mesmo preço. O mesmo preço. Eu não posso aumentar o preço, então vou diminuir o produto. Eu não sei se isso se encaixa necessariamente aqui. Mas é um ardil. É um ardil. E naquele tempo, como hoje muitas vezes nós vemos também, porque as coisas são pesadas também, né? Esses ardis também são presentes. Tá? Quando ele fala ali diminuindo efa era a unidade medida dos grãos, e era um pouco menor que o efa padrão. A gente nem imagina mais ou menos o que isso significa, né? Não tá... Mas era a maneira de medir. O pobre comprador pagava o preço normal por unidade, mas ele não recebia a quantidade de grãos necessária ou devida. Se o ciclo fosse mais pesado, e essa eram 2 medidas, né? O vendedor teria que dar mais grãos para receber o preço normal por aqueles ciclos. E exteriormente os comerciantes desonestos defraudavam o seu próximo e internamente, defraudando os seus próximos, eles estavam negando a Deus. E todas as vezes que nós estamos roubando nas nossas atividades de trabalho, nós estamos roubando de Deus. Ou melhor, nós estamos roubando os homens e negando a Deus. Sabe o que isso significa? Essas coisas são abominação para o Senhor. É repugnante para Deus. E por ser abominação e repugnante, suscitam ultraje moral da parte dele e punição. Abra Levíticos, capítulo 19, 35, 37. Você vai dizer assim para mim: pastor, eu não vendo na feira. Levítico 19, 35, 37. Eu não vendo na feira. Mas enrola no trabalho. E qualquer tipo de comportamento que você faça, que seja indevido ou que engane aquele para quem você está prestando serviço, ou, e aí numa situação, vamos dizer assim, até uma certa inferior, né? Você está prestando serviço apesar de ele estar te pagando, mas com relação àquele que está acima de você, o seu chefe, você está roubando dele. Está roubando. Você está usando uma balança enganosa. Olha o que diz Levítico 19, 35, 36. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justos, e justo ínteres. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Abram Deuteronômio capítulo 25 agora, verso 13 e 16 a 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terá 2 sortes de efa, um grande e um pequeno. Então, na hora da negociação, né, eu ganho porque estou vendendo abaixo daquilo que eu deveria, e na hora da compra a mesma coisa. Eu estou ganhando dos 2 lados. No momento que eu vendo, estou vendendo 1 quilo, mas está indo 800. E na hora de comprar, eu estou comprando 800 e está vindo 1 quilo. Então, eu saio ganhando de todos essa é a ideia, saio ganhando de todos os jeitos. A tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. A tua casa não terás 2 sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha que interessante. Quando nós falamos, eu já disse isso aqui, quando nós falamos que ele diz assim, para que te prolongue os dias na terra que dá o Senhor teu Deus, a perspectiva ali no Velho Testamento era o quê? A terra prometida. É isso.
Para que eles fossem abençoados na terra prometida, eles teriam que fazer isso. Mas a terra prometida não é o último descanso deles. É a representação do descanso de Deus, como diz Hebreus lá. Porque se eles tivessem descansado lá, eles estariam tranquilos, né? E as coisas correriam de uma forma completamente diferente. Parafraseando. Mas aguarda-se um outro descanso. E a terra prometida era a imagem do reino de Deus que virá. Então, quando ele diz, para que se prolongue os teus dias na terra que dá o Senhor teu Deus, é para que você possa possuir essa terra. Porque aqueles que agem assim, não entrarão no reino de Deus. Olha o que ele diz, porque é abominação ao Senhor teu Deus, todo aquele que pratica tal injustiça. Por mais que o pecado seja pecado em qualquer outra situação, até mesmo pelo seu desconhecimento, ele continua sendo pecado. E você continua sendo infrator quando você tem conhecimento. Agora, você não pode mais se dar ao luxo, se não pode dizer assim, de pecar. É isso que a Escritura chama de pecados da ignorância. Havia um sacrifício que era um sacrifício para os pecados de ignorância. Os pecados que o povo cometia, mas não sabia que estava cometendo. Mas aqueles pecados também os condenavam. Mas no momento em que você toma conhecimento da verdade, você toma conhecimento que aquilo é pecado, você tem mais do que uma obrigação, você tem uma responsabilidade agora de não pecar, de lutar contra aquilo, de mudar o seu comportamento. Porque agora você tem conhecimento. E se você pecar, você não vai pecar por ignorância. Você vai pecar porque você assim quer. Deus não está alheio a essas coisas. Os homens que se servem desse expediente irão se deparar com Deus em seu juízo. O Criador e sustentador da ordem moral tem aversão a esses homens e a sua santidade ofendida exige uma reação ativa da parte dele. Esses homens não ficarão impunes. Se eles escaparem, e eu falo escapar, porque o homem não consegue escapar do seu pecado, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, mas às vezes eles não recebem a punição que deveriam receber. Por quê? Porque a punição final vai vir no dia do juízo. Vai vir no dia do juízo. E eu gosto sempre de lembrar daquele texto de Asaf, né? Ele olha os homens e tal, então, os ímpios, né? Fortes, robustos, alegres. Aos nossos olhos parece que não existe juízo sobre eles. Mas existe. A mão de Deus está sempre pesando sobre as suas consciências, sobre eles. E não há como viver no pecado e não ter consequência desse pecado. Por mais que aparentemente parece que eles estão levando a melhor. Não estão. Não estão. A Bíblia fala que as riquezas ímpias, elas não permanecem. E fala sobre outras coisas mais, juízos interiores de Deus, juízos exteriores que às vezes nós não vemos. Mas eles não vão receber o juízo final dos seus pecados. O juízo final derradeiro, eles estão sendo amortecidos, colocados em banho-maria, como sapo, né? Já fez aquela experiência. Criança que gostava de fazer essa experiência. Bota o sapo na água e ferve a água ali. Ele não percebe. Está sendo cozinhado. E no momento certo, o juízo de Deus vem. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo tem perpétuo fundamento. Aquele que edificou a casa na rocha, quando vier a tempestade, está firme. O que edificou a sua casa na areia também vai passar pela tempestade, mas não vai permanecer. Olha que Martin Henry diz isso. Ele diz assim:
Nada é mais ofensivo a Deus do que a fraude no comércio. Uma balança enganosa aqui representa todas as formas de práticas injustas e fraudulentas ao lidar com qualquer pessoa. Práticas estas que são, todas elas, uma abominação para o Senhor e tornam abomináveis para Ele os que se permitem usar essas amaldiçoadas formas para prosperar. É uma afronta à justiça, da qual Deus é o defensor, bem como uma injustiça para com o nosso próximo, de quem Deus é o protetor. Muitas vezes, a gente vê pessoas fazendo pouco caso dessas fraudes. Por quê? Porque não levam em consideração como algo vergonhoso. Posso até dar um exemplo aí, do nosso país, E muitos pensam que não existe pecado naquilo que se consegue dinheiro. Você está conseguindo dinheiro, está bem. Uma vez que essas coisas não são, vamos dizer assim, manifestadas, ou seja, passam despercebidas, que não se pode culpar ninguém, então não tem pecado nenhum. Uma mancha não é uma mancha até que seja descoberta. Essa é a ideia. E Oséias vai dizer isso. Acho que isso não acontece. Abra Oséias capítulo 12, verso 7 e 8. Olha o que a Escritura vai dizer. Muitos acham que porque o seu pecado não se manifestou, que não é pecado. Ainda mais se você está ganhando, lucrando com isso. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz, contudo, me tem enriquecido e adquirido grandes riquezas, grandes bens. Em todos esses meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Matthew Henry, ele vai dizer que, apesar de pensarem dessa forma descrita em Oséias, eles não são menores aberrações para Deus, que é o vingador daqueles que são enganados pelos seus irmãos. A Escritura está dizendo que o juízo de Deus vem. Que o juízo de Deus vem. E que Ele é o vingador dessas coisas. Mas olha a contraparte do verso. Ele diz assim, mas o peso justo é o seu prazer. O peso justo é o prazer, ou seja, encontra favor de Deus, porque agrada a Deus. Nada mais agrada a Deus do que atitudes justas e honestas. E nada mais é necessário para nos tornar, e as nossas devoções, é claro, aceitáveis a Ele. Atitudes justas. Deus se compraz, porque Ele é o Deus da justiça. Abra Isaías capítulo 1, verso 15 a 17. Perceba como esse princípio de justiça permeia toda a vida cristã, até o culto. O culto hipócrita do povo de Israel, que é descrito aí em Isaías, estava sendo condenado. Por quê? Porque o pano de fundo deles era uma vida de injustiça que levavam, de engano, fora do ambiente religioso. Olha o que o verso 15 a 17 vai dizer. Pelo que quando estendeis as mãos, esconde vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o repressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a casa das viúvas. Percebam como a justiça deve permear a vida do crente, e se ele não é justo na sua vida secular, que não existe isso, mas vamos fazer essa separação, na sua vida secular, ou seja, fora do âmbito religioso, fora do âmbito da igreja, o seu culto jamais será aceito. É um culto enganoso, hipócrita, sendo enquadrado também na segunda tábua, no 9º mandamento. Falso testemunho. Bruce Waltz diz que as pessoas honestas que buscam o favor de Deus e o encontram, creem que Ele concede as bênçãos duradouras de vida e
prosperidade. E Provérbios 8,35 vai dizer isso, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. O Senhor concede bênçãos duradouras àqueles que são seus, ou melhor, aqueles que são justos, que vivem justamente. E aí nós vamos perceber que o temor de Deus em nossa consciência vai nos levar a tomar medidas honestas. E o texto aqui está se referindo a quê? A práticas comerciais. Mas isso serve para tudo. Por quê? Por causa da integridade que você manifesta. Pense um pouco. Quem vai garantir ou confiar em alguém que é desonesto em seus negócios? Será que ele pode ser um bom marido? Um filho honroso? Um amigo que guarda segredos? Eu não estou dizendo que necessariamente um homem desonesto é alguém que em todas as suas ações não se acha nenhuma virtude. Eu não estou dizendo isso. Mas são indícios. Mesmo porque pessoas que agem assim em determinadas áreas, elas são confiáveis em outras para compensar a falta de integridade. Questão da justiça pelas obras. Eu sou desonesto. Vou dar um exemplo bem esculachado, desculpa a expressão, bem a cadeia, onde só tem bandido. Eles têm regras. E por que eles têm regras? Às vezes não se mexe com o familiar de preso. Não se faz isso. Por que eles fazem isso? Porque as outras áreas das suas vidas são completamente. E o homem, ele não pode viver num caos completo. Se ele viver num caos completo, ele se destrói, ele se extingue. Ele acaba com a sua existência. Tem que haver um pouco de moral, um pouco de virtude, por mais que seja hipócrita, mas precisa haver. Por quê? Por causa da falta de integridade. Seria arriscado confiar em alguém assim. Vocês não acham? Eu não estou dizendo que uma pessoa que rouba os negócios necessariamente vai ser um mau marido, um pai ruim, mas tem tudo para ser. Não é uma relação necessária, mas um vai puxar o outro. Seria complicado, seria arriscado confiar em alguém desonesto. Porque se ele é desonesto naquela área, ele vai ser desonesto em todas as áreas. Em outras áreas também na sua vida. E aí você joga sorte, Vamos jogar sorte. E a Escritura mostra que essa é a característica dos ímpios, dos perversos. Eles são assim. Então, um homem perverso vai ser assim. Vai ter essa característica. Isso vai estar marcado no seu caráter. Porque são ímpios. Não estou dizendo que não exista ímpio que seja honesto. Não, é graça comum. Muita gente diz que não existe graça comum, É errado, existe sim, Porque Deus não tem obrigação nenhuma de dar nada a ninguém. Então, tudo que nós recebemos é por graça. Porque nós não merecemos. Nesse conceito, sim, nós temos graça comum e graça especial. É a graça comum de Deus. Da ação do Espírito Santo na sociedade.
uma ação ordinária, que dá um convencimento, um entendimento daquilo que é errado, né? Senão seríamos bestas feras. Muitas vezes nós vemos aí pessoas que são praticamente bestas feras, né? Por causa da falta de contato completo nos princípios da Sagrada Escritura. A versão completa e contrária a isso. Deus se guia por um peso justo e segura a balança do juízo com mão imparcial. Por isso ele se alegra com aqueles que são seus seguidores, que fazem essas coisas. E uma balança engana sob o pretexto de ser extremamente precisa. E por isso, por ela ser, ou por ela dizer, ou por ela, ou seja, melhor dizendo, né, não usar essa ideia, essa imagem personificada, por esperarmos e por entendermos que uma balança é precisa, essa balança enganosa é uma abominação maior. E esse é um princípio que se estende a vários aspectos da vida, né? A frustração por esperar de alguém ou alguma coisa, algo que lhe seja característico por sua própria natureza, e aí vemos o quê? O completamente oposto. Eu poderia dar exemplos. Um juiz injusto e corrupto. Um pai que deveria ter afeição pelos filhos e os trata com crueldade. Um homem que deveria amar a sua esposa e a espanca, a humilha, a expõe em perigos claros e é infiel. Uma mulher que deveria amar seu marido e é infiel para com ele, que deveria ser submissa e tenta assumir o controle pela força. Um filho que deveria honrar os pais e os despreza. Essas coisas são abominação, porque eles estão fugindo de uma característica que eles devem ser proeminente. É abominação ao Senhor. Mas olha o que ele diz no verso 2: em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Inicialmente, como nós vimos lá no primeiro verso, parece não haver uma ligação entre esse verso e o verso anterior, mas a ligação que se dá é a mesma que fizemos anteriormente. Está em apresentar uma avaliação enganosa, desonesta. Em vindo a soberba sobrevém a desonra. Enganosa, desonesta de si mesmo e de outro. E que com isso segue-se o quê? A rejeição do domínio do Senhor. A palavra aqui, soberba é orgulho, indica um estado psicológico no qual o indivíduo possui uma opinião enganosa, ou seja, exagerada de si mesmo, que não corresponde à realidade, como a balança. E a sua personificação aqui é feita, né, em vindo a soberba. A ideia de alguém que chega, né? Indica que a arrogância encontra o favor dos perversos. Os perversos amam o orgulho, a arrogância. Mas olha o que é interessante. Ele diz nesse verso que, como consequência dessa arrogância, desse orgulho, que esses homens amam, a desgraça social, a falência social vai se instalar. Em vindo a soberba sobrevém a desonra. E isso seria aqui o contrário, né, essa desonra aqui seria o contrário de uma exaltação pública, de um reconhecimento. Os soberbos, ao invés de serem reconhecidos, eles serão humilhados, rebaixados. Abra Lucas, capítulo 14, versos 7 a 11, e a ideia aqui é, mais uma vez, o engano, a falsidade, você mostrar algo que não é. Diz assim, Lucas capítulo 14, versos de 7 a 11, reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, e diga, dá o lugar a este.
Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Percebam bem a vergonha pública por se achar que está em uma condição mais digna do que os outros convidados. Mas não é ele que julga essas coisas. Pelo contrário, continuando, quando fores convidado, vai tomar o último lugar. Ou seja, humildade, aquela pessoa se considera igual aos outros convidados. Para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os convivas. Ou seja, será uma exaltação pública. Ao contrário do outro que foi publicamente envergonhado. Por quê? Por causa de um juízo enganoso. E é esse tipo de reconhecimento que está sendo indicado aqui nesse verso. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A desonra vem porque a presunção da importância própria vai implicar na usurpação da autoridade que pertence por direito ao Senhor ou a outras pessoas em cargo de autoridade. No texto aqui, por exemplo, quem tinha essa autoridade? O dono da festa. Ele arroga para si essa autoridade. Ele faz um juízo errado de si mesmo. A pessoa orgulhosa age presunçosamente demais a seu favor. Especialmente no que diz a autoridade. E eu tenho aqui 2 exemplos, eu acho, para dar. O primeiro é do falso profeta, que se atrevia a falar em nome de Deus, tomando por certo a autoridade de fazê-lo, sem contudo ter sido chamado para isso. Deuteronômio capítulo 18, verso 20. Vai dizer assim: porém o profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Um outro exemplo seriam os falsos deuses, que seriam seres que arrogam, Seres, entendam, nós dando isso a eles, Seres que arrogam, sobre si a autoridade que não tem. Tomam o direito à divindade. Lá em Êxodo capítulo 18, verso 9 e 11, conversa de Jetro com Moisés, ele diz assim: alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o Senhor. A idolatria é uma atitude orgulhosa da parte do ídolo, que é um ser imóvel, não da parte do homem. Ele determina quem é Deus. E essa atitude de orgulho resulta em provocação e até rebelião contra o governo de Deus. Abra Provérbios 21, verso 24. Olha o que a palavra de Deus diz. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Provérbios 18, 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. A pessoa orgulhosa sustenta a sua opinião a ponto de se rebelar contra quem esteja em função de autoridade sobre ela. E como isso é comum hoje em dia? Até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja. Os israelitas fizeram isso. Eles impuseram a sua vontade contra a vontade de Deus. Quando eles sobem para enfrentar os cananeus depois de terem se rebelado contra o Senhor. O Senhor havia proibido eles de fazerem isso, mas eles orgulhosamente fizeram. Quer dizer, a pessoa orgulhosa sustenta a sua opinião a tal ponto que se rebela contra aquele que tem autoridade sobre ela. Deuteronômio 1, verso 43, diz assim: assim vos falei e não escutaste, antes foste rebelde às ordens do Senhor e presunçosos subistes as montanhas.
presunção. Perceba, olha que interessante. Em primeiro lugar, o que Caleb e Josué fazem? Não, vamos lá, nós vamos conseguir. O Senhor disse que a vitória está nas nossas mãos. São homens altos, gigantes, mas eles não vão resistir a nós. Aí o que eles fazem? Os outros espias, não, nós não vamos fazer isso. E inflamaram o coração do povo. Aí quando viram que pecaram contra o Senhor diz, vocês não vão subir. Vamos subir agora, porque nós vamos vencer. Presunção. O poder de vitória não estava neles, ou no grupo, como Gideão muito bem viu, mas no Senhor. E eles foram presunçosos, orgulhosos, porque se rebelaram contra o Senhor na primeira vez, e na segunda vez também se rebelaram, achando que o poder estava neles, provavelmente. E a ideia aqui é que os perversos chamam o orgulho para vir, mas juntamente com esse convidado vem a sua irmã gêmea, inseparável, que é a desgraça. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. É interessante essa palavra aqui, orgulho, né? Soberba, no original. Ela geralmente é usada em contexto que apresenta o orgulho em oposição a Deus, que é um pecado capital, né? Ou seja, as pessoas eram mortas no Velho Testamento por causa disso. Pessoas caracterizadas como orgulhosas na Escritura são descritas como praticantes da iniquidade, os que tentam a Deus e todos os que agem impiamente. São perífrases ou títulos do orgulhoso. O texto aqui não esclarece como a falência social vem. Nós vimos ali em Lucas, que essa falência social foi o reconhecimento, a vergonha que ele passa de ser mandado para trás. Mas o texto aqui não explicita. Mas em última análise, ela é executada pelo Senhor, que sustenta a ordem moral e social desse mundo. Como a Escritura mesmo declara, lá em Provérbios capítulo 3, verso 34, diz assim: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. E eu tenho aqui vários textos da Escritura que vão mostrar que o orgulho, a soberba, a presunção, recebem de Deus a punição. Eu não vou ler todos os textos, porque senão ficaríamos aí até, mas vou citar alguns. Gênesis capítulo 11, versos de 5 a 8, a Torre de Babel. Vamos nos agregarmos aqui, vamos fazer uma torre que chegue ao topo, que chegue a Deus. Números capítulo 12, verso 2 e 10, a sedição de Miriam e de Arão. Deus não fala também por meio de nós? Lepra sobre ela. 2 Crônicas, capítulo 26, fala da lepra de Uzias. Esther 5, 11 e 7, 10. O presunçoso Amã. E esses textos mostram claramente essa presunção, esse orgulho. E Atos, capítulo 12, verso 22. A morte de Herodes, comido de vermes. Porque o povo disse: é voz de um Deus, não de homem. E aí ele deixou de dar glórias a Deus e foi comido de vermes. Sabe o que a Escritura está dizendo? Que os homens orgulhosos, que o orgulho traz o quê? É o que Deus está dizendo. Traz o quê? Desgraça, desonra, juízo. Matthew Henry faz o seguinte comentário, ele diz assim: observe, como aquele que se exalta é aqui humilhado e desprezado. Vindo a soberba virá também a afronta. A soberba é um pecado da qual os homens têm razão para se envergonhar. É uma vergonha para um homem que veio do pó, que vive de doações, que depende de Deus e que perde tudo o que tem por ser soberbo. É um pecado que os outros julgam vergonhoso e consideram com desdém. Aquele que é soberbo se torna desprezível. É um pecado pelo qual Deus frequentemente abate os homens, como fez com Nabucodonosor e Herodes, cuja ignomínia acompanhava a sua vanglória. Pois Deus resiste aos soberbos
e os contradiz e se opõe a eles naquilo que eles mais se orgulham. E aí ele cita Isaías, capítulo 2, verso 11, que diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. E ele está falando do dia do Senhor, do último dia. Mas ele diz assim: mas com os humildes está a sabedoria. Contrastando-se com isso, com a pessoa modesta se encontra a sabedoria. E essa é a ideia aqui. Por quê? Porque essas pessoas humildes ou modestas julgam os seus limites de forma precisa e os aceitam calmamente e se amoldam a eles confiadamente, o que Miriam não fez. O significado aqui de humilde é modesto, alguém despretensioso, alguém ponderado, alguém criterioso quanto aos relacionamentos, cauteloso. O modesto é antônimo preciso de orgulho nesse verso aqui, que seria uma opinião exagerada que excede os limites, enganosa. E a oposição, ou seja, a antítese, sobrevém a desgraça, verso está a sabedoria, no verso 2, sugere que a sabedoria termine em honra e que a desgraça será o resultado final da insensatez do homem em se julgar alguma coisa além daquilo que ele é. Provérbios 16:18 vai dizer isso: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Paradoxalmente, como nós vimos lá em Lucas, o exaltado é humilhado, enquanto o humilde é exaltado. E os evangelhos demonstram essa verdade de forma muito clara. Lá em Mateus capítulo 23, versos 6 e 12, já estou terminando. Ele diz assim: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E aí, continuando o verso 7, as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens. Verso 12: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e que a si mesmo se humilhar será exaltado. Se nós compararmos com Provérbios 27:2, que diz assim: seja o outro que te louve, não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. E com Lucas 18:14, que fala sobre o publicano e o fariseu. E aí o desfecho disso é: digo-vos este que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A humildade é a característica dominante do cidadão do céu. Ele não faz um juízo enganador a seu favor quando é um homem humilde. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu sempre digo aqui que o oposto, completamente oposto, a santidade de Deus no homem é o orgulho. O crente que é orgulhoso, eu falo é orgulhoso porque desse pecado todos nós temos um pouco. Porque nossa natureza é pecaminosa. Mas eu estou falando daquele pecado que caracteriza aquela pessoa. Aquilo que é marcante, aquilo que mostra o seu caráter. Às vezes pode parecer uma contradição, né? Mas não, nós temos essa natureza, temos todos esses pecados. Porque no coração procede o quê? Prostituição, furto, engano, uma série de porcaria. As obras da carne são o quê? Lascívia, prostituição, né? E aí outro... Tudo isso está aqui, ó, no nosso coração. Mas como nós lemos lá na confissão de pecados, nós temos que nos despojar do velho homem. Nós temos que deixar de ser crianças
E a infância na fé está muito atrelada, às vezes, à falta de conversão, muitas vezes. Porque se você tem um adulto criança, é porque ele nunca cresceu. Se você tem um crente criança... Por isso Paulo diz, crentes carnais. Na realidade, não existe crente carnal. Porque a carne milita contra o espírito. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 8. Nós não estamos na carne. Mas essas coisas estão presentes em nós. E nós precisamos abandoná-las. Muitas vezes nós vamos agir com orgulho. Muitas vezes seremos desonestos nas nossas atividades. E o que nós precisamos fazer? Pedir perdão pelos nossos pecados. Mas se a desonestidade e o orgulho é uma característica que você carrega sobre si, complicado. Eu vou falar como Paulo. Vou duvidar da sua conversão. E essa dúvida não porque eu seja juiz. Eu não sou juiz, não conheço o coração de ninguém, eu não conheço nem o meu coração direito. Mas essa dúvida é lançada para que você tema, e que você reflita, e que você veja, e que você se arrependa dos seus pecados. Essa humildade aqui provém do entendimento de que nós não somos nada, nem ninguém diante de Deus, e que dele, de tudo, dependemos. Por isso que Paulo fala à igreja de Corinto lá, né? Existia lá o cabidal do orgulho, né? Paulo, Apolo, sou disso. Quem te faz sobressair? O que você tem que você não tenha recebido? É como se Paulo estivesse dizendo assim, você era um boneco de barro. Essas coisas boas que existem em você têm origem em Deus, não são suas. E é nele que nós devemos reconhecer essas coisas, porque foi ele que nos deu. Por mais que sejam naturais a nós, foram dadas por ele. A nossa honestidade, integridade, a nossa inteligência, a nossa capacidade, reconhecer essas coisas como vindo da mão de Deus. É reconhecer que dependemos dele em todas as coisas. E quando o homem se afasta de Deus, ele se brutaliza. É só você ver alguns cristãos e até pastores, eu não vou nem citar um aqui, porque todo mundo conhece, que era um pastor muito conhecido e tal, aquela coisa, se afastou, pecou, não reconheceu o seu pecado, parece um bruto, parece um animal quando ele fala. E era tido como um homem que tinha uma retórica e tal, até hoje ele articula bem as palavras. Mas se você ouvi-lo, você não consegue ouvir muito tempo. O homem, quando se afasta de Deus, ele se desumaniza, ele se brutaliza. E a santidade de vida é a verdadeira humanidade, porque essa humanidade está em Cristo. Alguém que procede assim, em humildade, retidão, procedente da verdade, jamais será abalado. Quando a Escritura diz jamais será abalado, ele está falando de quem? Quem é que está dizendo isso? É o Senhor. É o juiz de todas as coisas. A gente acha que esse abalo é que as pessoas do mundo vão reconhecer, mas não vão ser perseguidos, não vão ser isso, não vão sofrer. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa justiça será reconhecida. Mas a sua justiça está sendo reconhecida por quem? É pelo Senhor de toda a terra. É Ele que está vendo. E Ele que vai te recompensar nesse mundo e no porvir. Essa recompensa pode não ser financeira. No exército, acho que tinha, na marinha, provavelmente tem esse ditado também, né? A satisfação do dever cumprido. Por quê? Porque era a única satisfação, né, Rodrigo, que a gente tinha no exército. Única. Nem o salário satisfazia. Nem o salário satisfazia.
A única satisfação era isso. Por quê? Pressão o dia todo, medo de punição, medo disso, só andava a toque de caixa. A única satisfação é você chegar em casa e, puxa, cumpri o meu dever, fiz tudo certo. Nós vamos receber uma recompensa. Nesse mundo essa recompensa pode vir porque é fruto da justiça. Mas não espere que o mundo reconheça. O Senhor de toda a terra vai reconhecer. E é Ele quem vai te recompensar. Porque o justo jamais será abalado. Vamos ficar de pé. Vamos cantar o Salmo de número